sobre deserto, mas hoje Deus me deu uma configuração diferente nessa mensagem, e eu confesso aos irmãos que estou ansioso para trazer essa palavra. Então, se prepare para ouvir a palavra de Deus. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, no capítulo 8, vamos ler 2 versículos. Vou ler o versículo 2 e o versículo 3, Deuteronômio 8, 2 e 3. Diz assim: traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, dá-nos essa mensagem, aquela que o Senhor já me apresentou. Fala comigo, fala com o teu povo nesta noite. Senhor, fala com aqueles que a alcançarão através da internet, através das redes sociais. Senhor, que essas pessoas possam ser tocadas, quem sabe, Senhor, vidas serão transformadas ao tomarem conhecimento dessa palavra. Quem sabe haverá libertação, eu creio que haverá. Quem sabe pessoas que estão passando tremendos momentos dificílimos, momentos de depressão, momentos terríveis, ao tomarem conhecimento dessa palavra, serão libertos, serão transformados pelo poder que há na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é a necessidade do deserto. Então, o pastor já está afirmando que o deserto é uma necessidade. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas: pastor, fulano, irmão, irmã, ora por mim, eu estou passando um deserto, olha, minha vida está um deserto. Ô pastor, ô irmão, que deserto eu estou vivendo. Depois que Deus falou comigo nessa mensagem, eu tenho percebido quanto é equivocado nós murmurarmos, a não ser que nós não estejamos fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Mas se nós temos uma vida dirigida por Ele, ou pelo menos deixamos que Ele dirija, nós entendemos que há necessidade de um deserto na vida de todo crente. Em outras palavras, todo crente deve experimentar um deserto. É um lugar com simbolismos interessantíssimos. Mas eu te pergunto, você escolheria um deserto para viver? Você já teve desejo de ir para um deserto? Geograficamente falando. Hoje, em vez de vou tirar umas férias, em vez de ir para as praias do Nordeste, eu quero ir para um deserto, onde eu só vejo areia e céu, só quero ficar lá. Eu acho que nunca ninguém pensou em umas férias assim, mas está aí uma sugestão, né? Os irmãos não vão gastar dinheiro com nada, só levar muita água. Mas em termos de passar num deserto espiritual, num deserto social, num deserto na sua vida, como é que nós entendemos isso? Ele tem alguns simbolismos
bem interessantes. E nós queremos compartilhar com os irmãos alguns desses simbolismos e fazer alusão a alguns servos de Deus e ao próprio Jesus, que também experimentou o deserto, e em que situação que ele experimentou o deserto. Primeira coisa, o deserto é um lugar de silêncio. É um lugar de silêncio. É um lugar de escuta. Obviamente, irmãos, que os irmãos podem dizer, não, eu já vi filme, ou já até passei num deserto, e tem uns ventos soprando, não tem silêncio nenhum. Mas eu me refiro ao silêncio do burburinho das pessoas, dos carros, das agitações, das coisas, dos afazeres, das coisas que nós temos, dos compromissos. É um lugar de silêncio. Por isso eu chamo, primeira coisa, que o deserto é um lugar de escuta. Se eu estou no meio de um burburinho, se eu estou no meio de muita gente falando e conversando, eu tenho mais dificuldades de escutar o que outros possam me dizer. Espiritualmente falando, é um lugar onde precisamos estar em alguns momentos da nossa vida, mais de uma vez, para escutar Deus falar conosco. Em Oséias, profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 14, olha o que é que Deus fala com Israel, fala com seu povo. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Se nós pretendemos ouvir a voz de Deus e queremos que Deus fale ao nosso coração, eu vou te dizer, não há melhor oportunidade, não há melhor oportunidade do que um deserto. Mas você tem o hábito ou tem o desejo de escutar Deus falar contigo? Diretamente contigo? Você já teve a sensação que você estava assim, num silêncio, na beira de uma praia, num lugar onde não havia nenhum barulho, e a impressão que alguém chegou e falou, soprou algo ao seu ouvido, e você olha e não há ninguém? Você já teve uma experiência de ouvir Deus falar, voz audível, a impressão de que Ele estava ali? Se você não tem esse hábito, busque esse hábito com Deus, busque isso é possível. Mas muitas vezes Ele nos atrai para o deserto para falar ao nosso coração. Mas o deserto é também um lugar sem nenhum recurso. Eu estou comparando sem nenhum recurso com os lugares normais. É um lugar de escassez. E por que eu tenho que ir para um lugar de escassez, um lugar sem nenhum recurso? Para aprendermos a depender de Deus. Quando você decide atirar, ou achar, ou tirar um tempo, ou achar um lugar na sua vida como deserto, você está dizendo, eu preciso aprender a depender de Deus, e quanto mais escassos estiverem os meus recursos, quanto mais eu sentir que eu não consigo fazer, mais eu vou ver a ação de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo disse assim, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes aqui na igreja, já falei o entendimento que Deus me deu, né? Quando você está com um copo quando você está com um litro, né? Vazio, cabe 1 litro de substância líquida naquele litro. Mas se você encher o litro, ou quase encher, colocar metade, 500 ml ali dentro, só irão caber 500 ml. Mas se você enchê-lo e colocar 1 litro, não vai caber nada. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, quando eu não tenho nenhuma gota de nada, que eu estou vazio, eu sou forte. Eu estou fraco, eu não tenho nada, eu sou forte. Por quê? Eu terei 1 litro de Deus. Mas quando eu tiver meio litro de mim, eu terei meio litro de Deus para completar a minha garrafa. Quantos entenderam isso? Então é um lugar
sem nenhum recurso, e muitas vezes, algumas vezes na vida do crente, e é bom que isso aconteça periodicamente, nós precisamos entender que é melhor a gente estar sem recurso em algum tempo para buscarmos de Deus os recursos necessários. Um deserto, escassez. Terceira coisa, o deserto é um lugar de preparo. Mas que é isso, pastor? Mas que lugar de preparo? Preparo para andar de camelo? Preparo para saber ficar um tempo sem beber água? Em Lucas capítulo 1, versículo 80, vai falar de João Batista. E diz que ele crescia e se robustecia em espírito e viveu no deserto, até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Todos sabem que João Batista vem antes avisando que viria o Messias, viria Jesus. Então, antes dele fazer aquilo para o que ele foi chamado, ele vai se preparar. E ele escolhe o deserto para não ouvir influências nenhuma, para não receber influências erradas. Ele está no deserto a sós com Deus, onde ele ouve 100% de Deus, e ali ele crescia e se robustecia. Irmãos, deserto é um lugar de nos fazer ficar robustos na fé. Deserto, se você já passou por um deserto, e se você está aqui, se você já esteve num deserto e está aqui, é porque você passou no deserto. Você não morreu no deserto. Você sabe o que eu estou dizendo. É lugar de deixarmos robustos. Há pessoas que esperneiam muito quando o deserto chega na vida dele. Muitas vezes você decide ir, mas outras vezes Deus te leva. Em Oséias, Deus chamou: vem para o deserto, vem para cá comigo para o deserto. Jesus foi levado ao deserto antes de começar o seu ministério, e ali ele venceu nada mais, nada menos do que Satanás. E foi para nos dar uma preciosa lição que ele fez isso. Ele foi dizer, embora sendo Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus encarnado, sendo todo-poderoso, ele foi ser tentado. E quem o levou lá? Deus o levou. O Espírito Santo o conduziu ao deserto para ele ser tentado, para ele mostrar às pessoas: eu como homem posso vencer com Deus na minha vida, e você como homem também pode vencer. Antes de anunciar a Jesus, antes de você fazer a obra de Jesus, você tem investido num deserto na sua vida? Que tipo de investimento é esse? Que tipo de deserto eu devo investir, pastor? Por exemplo, um deserto ou um esvaziamento, porque toda vez que eu falar deserto, você lembra ausência de muitas coisas, lugar escasso, faltando muita coisa. Então, um deserto ou um esvaziamento de tudo que te afasta do propósito para o qual você foi chamado. Existe uma artimanha do inimigo que, quando alguém aceita Jesus, isso você pode perguntar a qualquer crente antigo que ele viveu e conhece. Quando a gente aceita Jesus, a pessoa aceita Jesus, aqueles primeiros dias de vida são sufocantes para essa nova semente, para esse novo servo, porque as pessoas usadas pelo inimigo, os cuidados, os prazeres, as facilidades para te tirar do foco são enormes, e elas vão tentar te fazer voltar atrás. E é mais fácil você voltar atrás estando no início do que voltar atrás estando já solidificado. Quer ver um exemplo? Quando Moisés vai tirar o povo de Deus do Egito, e Deus foi falando, mandando as pragas e tal, um dado momento, e Faraó impedindo, um dado momento, Faraó permitiu que eles saíssem, e disse assim: vocês podem ir, mas eu só peço uma coisa. Primeiro ele disse: vocês podem fazer a igreja, podem fazer o que vocês querem fazer, podem oferecer sacrifício aqui dentro. Aí ele disse: não posso dentro do Egito oferecer sacrifício a Deus, eu vou usar os seus bezerros, e isso é abominação para o egípcio. Mas logo que ele disse: então vocês querem sair daqui? Pode sair, eu vou deixar vocês irem, mas não vão muito longe,
não vão muito longe, fiquem por perto. Por que ele fez essa proposta? Com certeza a principal razão dessa proposta é: fique por perto, porque se você se arrepender, você pode voltar. Se você arrepender, está aqui pertinho, é só pular a cerca de novo do lado de cá, e você já está aqui, nós te recebemos. Amados, quando nós aceitamos a Jesus e quando nós estamos nos preparando para fazer a obra dele, porque ninguém aceita Jesus para não fazer nada. Se você pensa que aceita Jesus, não, agora eu vou esperar só ele voltar, você está equivocado. Jesus te salvou para ele, para que você salve outras pessoas no nome dele. Trabalhe para ele, discipule pessoas, pode pessoas, corte ervas daninhas das pessoas, como nós pregamos recentemente. Então, se você está se preparando para isso, para você investir na sua vida, você precisa se afastar, se esvaziar das coisas que te afastam desse propósito. A segunda coisa de investimento na sua vida é um deserto ou um esvaziamento, como ausência de dependência de recursos que afrontam a soberania de Deus. Tudo o que você pede a Deus e não confia e pede ao mesmo tempo a outras fontes, você afronta a soberania de Deus. Então você precisa estar ausente disso. Isso chama-se confiança, precisa dizer, você tem que ter uma fé total. Às vezes nós estamos orando e pedindo a Deus: Senhor, abre uma porta de emprego. Obviamente que você não vai falar assim e ficar guardado dentro de casa, você tem que distribuir currículo, Mas, Senhor, abre uma porta, eu já distribuí currículo, eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu estou aqui, eu estou atento. E aí demora um dia ou dois que você acha que já está demais, ou uma semana, uma semana já é demais. Aí você sai e vai pedindo às pessoas: você sabe onde tem um emprego? Aqui, você vai num político, vai numa pessoa influente. Não que você não possa fazer isso, mas quando você confia que Deus vai abrir, você tem que dar tempo a Deus de Deus fazer, de maturar aquilo que você está pedindo. Investindo na sua vida, um deserto que te faz crescer em fé e sabedoria. Não há lugar melhor para crescer em fé do que no deserto. Você não pode contar com ninguém. Você não tem mecanismos, muitas vezes, para sair de situações, a não ser pela fé. Sabe aquele momento que diz assim: agora tem que ser pela fé. E sabedoria. A sabedoria aqui não é inteligência, irmãos. É sabedoria que vem do alto. Se você não tem sabedoria, diz a Bíblia, peça a Deus. A sabedoria é como decidir para onde eu vou. Falo agora ou falo depois? Ajo dessa maneira ou ajo da outra maneira? E qualquer pessoa, por mais inculta que seja, pode ter muita sabedoria. Eu já disse aqui, meu pai, um homem semi-analfabeto, já falecido, era um homem semi-analfabeto, praticamente, escrevia muito mal, o seu nome ele assinava com uma dificuldade, mas ele tinha uma sabedoria de Deus, algo tremendo, porque ele sabia que sozinho ele não podia fazer as coisas. E o deserto que te fará se agarrar com Deus por não ter aonde se apegar, ou você confia ou morre. Irmãos, o primeiro deserto que eu me lembro que eu passei foi a primeira viagem missionária que eu fiz aos Estados Unidos. Quando eu fui convidado por um pastor para ir com ele, já falei aqui para alguns detalhes, mas eu tenho testemunho para mais de um mês ali. Nesse um mês que eu fiquei lá, eu tenho testemunho para mais de um mês para contar para os irmãos. Irmãos, eu saí daqui com um pensamento. Imagine você saindo daqui e vai para os Estados Unidos da América do Norte. Primeiro LP, na época era LP ainda, gravado. Primeiro. Não tinha 3 meses de gravado e sou chamado para ir cantar lá, fazer uma turnê lá com o pastor para visitar várias igrejas. Imagine como é que não ficou a minha cabeça. Primeira coisa que eu fiz é que eu precisava, que o pastor falou: não posso pagar a sua passagem. E eu tinha um Fiatzinho 147,
aquele amarelinho assim, bonitinho. A primeira coisa que eu fiz foi vender o Fiat. Falei assim, eu vou vender o Fiat, vou comprar passagem, vou ganhar tanto dinheiro que eu vou voltar para comprar um carro mais novo. Mas como Deus estava chamando ali em Oséias o seu povo para ir ao deserto, para falar ao seu coração, Deus estava me chamando lá. Eu nunca estive num deserto tamanho como o deserto dos Estados Unidos da América do Norte. E não lá no deserto que eles têm, Nova York. Você conhece um deserto pior do que Nova York? Mais povoado do que Nova York? Nova York, naquela área ali, Nova Jersey, Boston, são os lugares que eu fui. Irmãos, tudo que eu planejei deu errado. Primeira coisa, irmãos, é que eu levo para uma viagem LP na mala. Quando eu cheguei lá, todo mundo riu de mim, que ninguém compra LP, rapaz. Naquela época era cassete, e eu não tinha cassete. Sabe o que é tudo dar errado no meu planejamento? E foram 2 dias que eu quis voltar para casa. Eu não voltei porque eu não tive condição de voltar. A passagem já estava marcada, eu ia perder a passagem e chegar aqui agora eu teria um problema, porque eu teria uma dívida para pagar. Mas eu entrava no banheiro da casa do irmão, pastor Welber, que já veio aqui muitas vezes, eu chorava, e quando eu saí de lá, a esposa dele falou assim, meu irmão, estou preocupado contigo. Eu chorava, disse, mas calma as coisas. E eu não sabia, até que eu resolvi conversar com Deus. Senhor, o Senhor me trouxe aqui para quê? Para morrer aqui? O que o Senhor quer comigo? Pronto, essa foi a senha. Aí ele começou a falar comigo. Aí eu me agarrei com ele. E as coisas começaram a acontecer no meio de um deserto. Eu já não falo bem o inglês, mas hoje eu falo alguma coisa, eu me viro, converso, sei pedir minha comida, sei comprar, sei fazer algumas coisas, mas eu nem falava hot dog direito, falava nada. E fiquei sozinho, e literalmente sozinho, quando a família sai para ir visitar os parentes em Boston. Eu estava lá em Nova Jersey, eles me deixaram sozinho em casa, falaram, tem tudo aí na geladeira, você dá um jeito aí, fica aí. Aí é que eu falei, meu Deus, e agora? E Deus começou a tratar comigo e mostrar, eu te chamei aqui para conversar com você, para mostrar o meu poder. É um lugar de preparo. Ali foi que Deus falou assim, você está pensando que eu vou te chamar para ser cantor? Você já gravou, eu estou te chamando para pregar a minha palavra. Você está pensando que você veio aqui cantar. Eu não quero que você cante só, eu quero que você cante, eu quero que você pregue, eu quero que você seja um missionário. E quando eu cheguei de lá, me lembro que lá eu não preguei em nenhuma igreja, foi só cantar mesmo. Depois as portas se abriram, os pastores lá me chamaram. Quando eu cheguei, a primeira cidade que eu fui pregar foi Cabo Frio. Me lembro como se fosse hoje. Não tinha o carro, que eu cheguei de lá. Pegamos um ônibus, eu e a minha esposa, minhas filhas, com mala de CD, entramos no ônibus da 1001, e o ônibus quebra ali perto de Cachoeira, perto de Saquarema, e nós saltamos 4 dentro do ônibus, com mala e tudo, entramos no outro ônibus que já estava lotado, fomos em pé até Cabo Frio. Ô vida, e Deus falando comigo. Ali foi a primeira palavra que eu levei a uma igreja, e Deus falou assim, aqui é o começo, é lugar de preparo, deserto é lugar de preparo. Sabe, amados, se todos te ajudarem e não deixarem você mover uma palha, você não será preparado. Em Deuteronômio 8, ainda, versículo 3, eu já li o 2 e o 3, e eu vou repetir aqui, versículo 4 agora, as vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés se incharam durante esses 40 anos de caminhada. Deus estava preparando aquele povo para confiar nele. Irmão, você imaginaram, está dizendo aqui, isso aqui não é interpretação nenhuma, é literal. Você ficar 40 anos e a roupa não estragar, e seu pé não se inchar. Pastor, mas o senhor está exagerando. Então deixa eu exagerar um pouquinho mais. Eles chegaram diante do Mar Vermelho antes, e o Mar Vermelho abriu, eles passaram. Você crê nesse? Creio. E não crê no outro. Mas o deserto é um lugar de experiências inéditas com Deus. O que é experiência inédita com Deus?
Por exemplo, quando ele diz aqui, ele te humilhou e fez que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conhecias. Experiência inédita são aquelas experiências que nos deixam de pés e mãos atados para fazermos alguma coisa, atados para que não façamos alguma coisa para impedir Deus fazer. Quantos entenderam isso? Vou repetir. Experiências inéditas são aquelas experiências que nós não conhecemos, que amarram os nossos pés e as nossas mãos para nós não atrapalharmos o agir de Deus na nossa vida. Porque se deixar, a gente vai fazer. Vai meter a colher enferrujada, vai estragar os planos de Deus. Mas o deserto serve para isso. Se você já viu maná, nunca tinham visto. E o que é interessante que ele diz que o Senhor os humilhou, fazendo sentir fome. Mas a fome que o Senhor proporcionou veio atrelado ao maná que ele ofereceu. Olha, irmãos, uma coisa que Deus faz conosco no deserto é sentir fome pela palavra dele. Eu não conheço uma pessoa que se afasta das coisas humanas e terrenas e se agarra com Deus espiritualmente. Eu não conheço uma pessoa que não seja alimentado, que não conheça a palavra, que não tenha fome de entender e conhecer a palavra de Deus. É um lugar de experiências inéditas, porque é um lugar de perder seu medo. Há momentos que nos sentimos num deserto, quando todos parecem ter sumido. Já apareceu isso com você? Gente, cadê meus amigos? Eu ligo para um, não está, o outro não pode, o outro não pode me atender, e agora o que vai acontecer? Eu estou com medo. E o medo é inerente ao ser humano. Eu estou com medo, como é que eu faço? E quando você está num deserto, esse medo vai ter que desaparecer. Você vai dizer, pronto, agora é com Deus. Aí ele vem, como ele diz lá em Isaías, capítulo 41. Eu te seguro e te sustento com a minha mão direita. Quando nossa vida está deserta, ausente, vazia de más influências e cuidados terrenos, é só aí que experimentaremos o poder e o agir de Deus. Eu não sei quantas vezes vocês já experimentaram coisas malucas, coisas que as pessoas dizem, mas isso é impossível. Alguém já experimentou orar a Deus uma coisa impossível, não é impossível. Poxa, eu estava devendo R$200, só tinha 100. Impossível conseguir 200, o Senhor fez com que eu conseguisse. Isso não é nada impossível. Se você chegar aqui na igreja, é só pedir aí 2 ou 3 irmãos que eles vão te arranjar os R$100, né, irmão? Amém. Não, eu estou falando de coisa impossível, daquelas que os médicos disseram não tem jeito, daquelas que o presidente da república assinou um decreto, é assim, e o decreto muda. Estávamos conversando com um irmão essa semana aqui no nosso gabinete, ele está aí, e falamos de uma loucura de Deus. Estávamos evangelizando, muito mais a minha esposa, porque era uma irmã, uma pessoa, uma mulher lá do prédio, quando morávamos em Caraí, e a minha esposa estava evangelizando, e aquilo foi uma das maluquices de Deus que nós vimos. Que o marido dela não queria que ela aceitasse, e ela veio e aceitou mesmo assim a Jesus, e o marido dela ficou meio assim, até que ele foi se chegando, e um dia ele veio pedir oração, porque ele era um funcionário de uma empresa estatal. Faltavam poucos anos para ele, acho que 2 ou 3 anos, não me lembro, para ele se aposentar, 5 anos para ele se aposentar. Ele estava contando com aquilo, e houve um corte lá, um corte que eles iam sugerir, mas tinham que aceitar, porque senão ia ficar difícil. E ele veio apavorado, porque passava na sessão dele, ele viu a listagem, o nome dele estava para ser demitido. Ele ficou branco, azul, amarelo, veio correndo para casa, falou com a esposa, ficaram em parafuso. E nós oramos e falamos assim, olha, em tudo na nossa vida Deus tem um propósito. Nós já vimos outras loucuras. Vamos experimentar essa loucura? Disse, mas ele mandou essa lista porque amanhã já vamos chamar as pessoas da sala. Vamos orar. Senhor, e eu me lembro que a oração foi algo parecido assim, some com essa lista.
some com essa lista, tira o nome dele dali, faz isso, para que ele veja o teu poder, porque há um fim proveitoso. No outro dia ele foi trabalhar apavorado, e então eles distribuíram a lista para as pessoas darem ok e serem chamadas, e começaram a chamar, e ele não foi chamado. Quando ele foi conferir a lista, o nome dele não estava mais na lista. Fizeram uma nova listagem, e o nome dele saiu da lista. Irmãos, lugar de experiências inéditas com Deus é no deserto. É onde a água brota da pedra. É no deserto. É onde o natural é andar para frente, Deus manda você andar para trás. É onde o natural é pular do lado, Ele manda pular para cima. Experiências inéditas são aquelas que você diz assim, não, isso aí, boi voar, se precisar o boi vai voar. Mas o deserto também é um lugar de fuga. E essa fuga pode ser para várias coisas. Você pode estar triste e precisa fugir um pouco para o deserto. Preste atenção, não é fugir das coisas, fugir para falar com Deus. Você pode estar sendo atacado e precisa fugir para o deserto. Você pode estar decepcionado e você precisa fugir para o deserto. Em 1 Samuel, no capítulo 25, Davi toma conhecimento da morte de Samuel. Deixa eu te colocar dentro do contexto. Até esse momento, em 1 Samuel capítulo 25, Davi não tinha visto cumprir aquilo que Samuel falou lá na casa do pai dele, do pai de Davi. O que ele falou? Você vai ser o rei, e vem cá, vou te ungir. Ungiu ele. Mas ele ainda não estava como rei, era Saul. E quem falou para ele? Samuel. Então toda a cobertura que ele deixava, e Saul perseguindo Davi, Saul correndo atrás de Davi, teve a oportunidade de ceifar a vida dele, não mexeu, e ficou aquele corre-corre no deserto, e Samuel sempre dando a cobertura. Morre Samuel. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por uma situação assim, vocês estão contando demais, estão se escorando em alguém, alguma pessoa, em algum ato, algum fato, e de repente isso desmonta. E Davi foi para onde? Diz a palavra de Deus que ele sabendo, está aí já na tela, 1 Samuel 25, Davi sabendo da morte de Samuel. Samuel faleceu e houve uma consternação geral entre todo o povo de Israel, que se juntou para lamentar e prantear sua morte. Eles o sepultaram na cidade onde tinha vivido, em Ramá. Depois disso, Davi partiu e foi para o deserto de Parã. Eu não sei o que ele falou, a Bíblia mostra algumas coisas, mas a impressão que ele tem, Senhor, e agora? O Senhor falou ou não falou? Eu não tenho mais ninguém. Eu tinha Samuel era meu esteio, ele foi lá em casa, ele falou que eu ia ser rei, o camarada está lá ainda no trono, está querendo me matar, e agora Samuel morreu, e agora, Senhor, o que eu faço? Há momentos na nossa vida, amados, que nós temos que buscar um deserto, um lugar a sós com Deus, ainda que seja no seu quarto, mas se abster de todas as informações, de tudo aquilo que vem injetar na sua cabeça um pensamento diferenciado, e você diz, Senhor, fala comigo, Senhor, eu estou acabado, eu estou acabrunhado. Isso não é pecado. Elias estava num deserto, dentro de uma caverna, e chorando ali, disse, todos querem me matar, eu acho que não vale a pena ser fiel, não é possível, porque todos erraram, todos fizeram bobagem, eu estou aqui. O Senhor até lembrou ele que não era ele só ele, depois tinha 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, e o Senhor curou ele, falou com ele, num momento de deserto. Mas não é um lugar de raiz para o servo de Deus. Eu quero que você preste atenção nessa parte final dessa mensagem. Não é um lugar de raiz para o servo de Deus. Porque quem escolhe viver no deserto, acaba criando mecanismos para roubar as riquezas adquiridas com Deus. Por isso, cuidado para não se encantar com o deserto. Vou explicar.
Se você escolher ficar no deserto, você vai ter que viver das coisas das pessoas que passam perto de você e você vai ficar o sanguessuga. Quem era o povo do deserto? Eram salteadores. Pregamos aqui alguns povos que viviam no deserto. E onde eles andavam? Andavam atrás, o povo andava e ia para frente, ele pegava os que iam atrás e assaltavam aquelas pessoas, roubavam as coisas. Muitas vezes, amados, se nós escolhermos ficar num deserto, em vez de passar pelo deserto e ter essas experiências todas com Deus, nós vamos ficar dizendo: ó vida, ó minha alma, ninguém gosta de mim, ninguém me dá de beber, ninguém me dá de comer, passou um monte, me dá. A Bíblia diz que isso não é bom para a nossa vida. Você pode estar vivendo num deserto e sugando as riquezas daqueles que passaram para ter experiências com Deus. Cuidado que você no deserto, escolhendo viver, você pode puxar para o fundo do poço aqueles que estão passando e estão em experiências com Deus. Não é lugar para nós morarmos. Por isso, então, cuidado para não se encantar com o deserto. E o que é se encantar com o deserto? Se encantar com o deserto, por exemplo, é se encantar com a solidão. Irmãos, não é de Deus a pessoa ter vontade de viver em solidão. Não é de Deus. Não é bíblico. Não é bíblico. O Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Não é de Deus. A pessoa que gosta de viver sozinho, não quer ficar aqui, ninguém me... E o inimigo tem algumas estratégias, e eu vou dar uma espetada aqui agora, irmãos, a mensagem não é sobre isso. Como tem pessoas usadas pelo inimigo aproveitando o ensejo da pandemia para falar com as pessoas: não precisa ir à igreja, mas pode ir ao cinema, pode ir ao shopping, pode trabalhar, pode ir à festa, mas a igreja tem perigo, você vai morrer, não vá. Não, e também não preciso ir porque tem online. Não se encante em ser um ser individual, você é corpo. Cuidado com as propostas que te fizerem para você ficar na solidão. Você é corpo. A Bíblia diz que um braço, se for tirado do corpo, é na alusão em João capítulo 15, ele fala sobre a videira, um galho que é tirado dali, ele não vira galho. Esse braço aqui, ó, isso aqui é braço. Se você cortar ele aqui e jogar ele ali, e deixar ele ali, você sabe qual é o nome dele? Não é mais braço. Não é mais braço. Ele é braço agora, ó. Braço. O braço. Braço é quando ele está ligado. O dedo é se ele está ligado à mão. Quando ele cortou, ele é um membro morto. Não serve para nada. Cuidado com as propostas para não viver no deserto. Cuidado para não se acostumar a não gostar de pessoas, a não conviver em grupos. Irmãos, o inimigo está totalmente atento às suas murmurações. E se você começar a falar assim: mas que coisa chata, eu já estou perdendo a paciência de conversar com as pessoas, você vai entender que o inimigo vai começar a soprar nos seus ouvidos que o melhor é não conversar com as pessoas. Melhor é você ficar isolado. E eu fico muito preocupado quando eu olho em algumas situações e vejo jovens isolados. Estamos numa festa, estamos não sei o quê, um monte de jovem conversando e um jovem lá sentado quietinho assim. Eu fico preocupado, porque eu não sei o que está passando. Pode ser que ele esteja pensando, esteja orando, pode ser. Mas eu disse que eu fico preocupado. E quando eu posso ir lá perguntar, eu pergunto, mas às vezes é uma pessoa que eu não conheço, estou numa festa, eu vejo um jovem: o que você está? Não tem nada com a minha vida, some daqui, seu coroa chato. Não é verdade? Mas quando eu posso, eu pergunto: o que está acontecendo? Isso não é normal. Deus fez o ser humano para ser sociável, para andar em sociedade e viver em grupo. E por fim, cuidado
para não abominar e desprezar os outros, virar um egoísta que só pensa em você. Nós fomos criados, repito, para viver em união, com bom e com agradável, quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, diante disso, nós tiramos algumas conclusões. A primeira, o deserto é um lugar de passagem, mas é um lugar de experiência e é um lugar de crescimento. Segundo, o deserto é um lugar necessário. Todo crente deveria experimentar passar no deserto. Todo servo deve passar pelo deserto. E eu quero te perguntar, você já experimentou passar um tempo no deserto? Nós estamos com a proposta de 21 dias no deserto. Estamos 21 dias de jejum e oração, que começou no dia 3. Isso é um tipo de deserto. É a ausência de algumas coisas materiais que nos atraem, a comida, a fazeres, alguma coisa, e nós nesse 21 estamos indo para o deserto. Não é para ficar lá, mas por 21 dias. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Somos ajudados pelas mensagens que chegam diariamente para nós, e cada um tem uma finalidade, dizendo agora isso, agora aquilo, agora preste atenção, você é um ser assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo. A ausência das coisas naturais para nos agarrarmos com Deus. Peça ao Espírito Santo para te levar a um deserto. Foi Ele que levou Jesus. Foi Deus quem chamou Israel e disse: eu vou te atrair ao deserto. Por quê? Porque eu quero falar o seu coração. Eu não sei se você já teve uma experiência de Deus falar o seu coração. Se não teve, deixa eu te falar. Peça a Deus para te falar o coração. E eu te garanto uma coisa: você vai sair maravilhado. Eu não sei se você é como eu, mas depois que Deus me deu essa mensagem, eu digo: Senhor, de vez em quando eu quero dar um pulo lá no deserto, para crescer mais, para ter mais experiências contigo, para aprender a te amar mais, para aprender a te ouvir. Eu estou tão ocupado com tantas coisas, tanta gente soprando as coisas no meu ouvido, que eu não tenho tido tempo de falar contigo. Nós estamos vivendo um tempo que não há mais tempo. De vez em quando alguém me pede desculpa: pastor, desculpa, você me mandou uma mensagem a semana passada, mas eu estou tão ocupado que eu não consigo ler as mensagens. Imagine se fosse uma mensagem de Jesus dizendo: estou aqui na porta te esperando, vamos subir agora. E Ele manda pelo WhatsApp. Obviamente tem muita coisa que atrapalha a gente. Tem coisas no WhatsApp que eu estou falando: ih, meu Deus, vou deletando. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo das coisas que estão nos atrapalhando a nos comunicar com os irmãos, com pessoas que estão precisando. Nós sabemos quantas pessoas estão doentes hoje aqui na igreja? Sabemos? Todas que estão? Eu sei de algumas, mas imagino que os irmãos também saibam, ou saibam de outras que eu não sei. Nós precisamos trazer. Hoje oramos aqui por alguns irmãos. Já temos resposta de alguns. Já temos resposta de alguns. De melhora absurda em menos de 24 horas. Eu quero te convidar a, nesse momento, a orar comigo. Você vai ficar de pé, nós vamos orar, e você vai, ou não, autorizar a Deus te chamar a um deserto. Qual o tempo, Senhor? Pastor, não sei. Jesus ficou 40 dias. Você pode ficar 4, você pode ficar 40. Por favor, eu não estou dizendo saia do seu emprego, largue tudo e vai para o deserto. Os irmãos estão entendendo que não é no sentido literal. Eu estou dizendo, experimente 40 dias falando com Deus e entregando para Ele os seus cuidados, os seus medos. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui em pleno deserto,
Eu só vejo areia ao meu redor. Mas eu estou olhando para cima e estou vendo um céu, uma amplitude tremenda. E eu sei que o Senhor vai falar comigo. Vá para um deserto, abrindo mão daquelas coisas que estão te atrapalhando a comunhão com Ele. Coisas que não edificam. Muitas vezes você está ligado a muitas notícias ruins, fofocas, coisas que as pessoas estão falando no jornal, brigas. Sai disso um pouco. Diz: Senhor, eu quero estar num deserto. Por quê? Porque eu quero ser preparado. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter experiências inéditas contigo. Mas me livra de gostar do deserto. Porque lá não é lugar para mim, é lugar de passagem. Como o Senhor passou, eu também quero só passar. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Põe a mão assim no seu coração e fale com fé, meu amado e minha amada. Eu vou falando e você vai concordando aí no seu lugar. Eu tenho certeza que Deus, essa semana ainda, vai te levar a um deserto. A não ser que você amarele e volte atrás. Vai ser muito bom. O deserto com Deus é o oásis. Pior lugar, se Deus estiver contigo, é o melhor lugar. Pai querido, eu quero entregar nas tuas mãos essa congregação, todos os que estão aqui e os que não puderam vir hoje à noite. Quero entregar nas tuas mãos toda pessoa que está nos assistindo agora pelo vídeo, pela internet. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos todos aqueles que ainda não passaram no deserto ou que foram há muito tempo e não voltaram mais, para que eles autorizem que o Senhor os convide ao deserto. Mas além disso, Senhor, que eles não apenas esperem o Senhor convidar, que eles tenham vontade de visitar o deserto, onde eles possam ouvir a sua voz, eles possam sair do burburinho, sair das ofertas malignas, muitas vezes, influências terríveis do inimigo, eles possam sair para escutar a sua voz, somente a tua voz. Fala, Senhor. Senhor, agora eu queria que esses que vão entrar no deserto por 1, 2 dias, 3 dias, não sei quantos, quando eles voltassem, ao voltarem, eles voltassem cheios da experiência contigo, cheios, libertos, transformados pelo poder da tua palavra, cheios de experiências inéditas, aquelas que eles vão, meu Deus, eu nunca vi disso. Exatamente isso, para nunca mais se esquecerem que o Senhor é Deus. Senhor, eu quero isso para o meu povo, quero isso para os meus irmãos, quero isso para esta igreja, quero isso para a minha vida, quero isso para a vida da minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quantos acham que agora gostam um pouco do deserto? Faz assim.